Salve família, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma breve aula, né? Relembrando os conceitos acerca de movimentos. Nesse caso, uniforme e variado, né? Relembrar as equações horárias da posição. E vamos começar com o movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele em que a velocidade é uniforme, certo? Como o próprio nome já diz, ele é uniforme. Mas quem que é uniforme? A velocidade. Ou seja, a velocidade ela fica sempre um valor em toda a trajetória. Beleza. E aí, quando a gente estuda o movimento uniforme, a gente estuda dois tópicos, que é o movimento retilíneo e o movimento circular, certo? Nesse caso, a gente vai estudar o quê? Só o retilíneo. Numa próxima aula, a gente traz sobre o movimento circular. Nesse caso, os dois, né? Movimento uniforme e variado é só no retilíneo. Então, o primeiro é o quê? Movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade é constante, certo? Beleza. E o movimento ocorre em quê? Em uma trajetória que ela é reta. Aí a gente pode saber assim, ó, vamos ver sobre a velocidade. Quando a velocidade ela é maior que zero, a gente chama desse movimento de progressivo. Progressivo. Ou seja, quando ele está indo num sentido da trajetória, a sua velocidade é o quê? É maior que zero, né? E quando ela é contrária, ou seja, v menor do que zero, ele é um movimento retrógrado. Retrógrado. Beleza. Mas por que que é o sinal menor que zero, maior que zero? A gente tem que fazer essa certa correção. Por quê? Porque a gente, antes de tudo, tem que adotar um referencial, certo? Se, por exemplo, eu tenho lá uma estrada, né? E aí eu adoto tal ponto como zero. E aí, se eu quiser adotar para cá, ele vai crescendo, ponto 1, ponto 2, e para o outro vai diminuindo. Eu adotei o sentido positivo para onde? Para cá. Esse aqui é o sentido positivo. Então, se eu tiver uma velocidade nesse mesmo sentido, a velocidade vai ser o quê? Maior que zero. Agora, se eu adotar, por exemplo, esse mesmo referencial, 0, 1, 2, só que a velocidade ela está contrária, né? Nesse caso ele vai estar vindo para cá, ó, ele vai estar vindo para cá, né? A velocidade vai ter que ser o quê? Menor do que zero, certo? Então essa é a correção que a gente tem que fazer. Toda vez que for montar a equação, a gente tem que se ligar nesse tópico aí, entendeu? Se ele está sentido contrário, se ele está sentido positivo. E aí, vamos falar sobre o que agora? Sobre a equação, certo? Como é que é essa equação? Essa equação, ela surge do conceito de velocidade média, certo? No caso, velocidade média, que a gente pode chamar de velocidade constante, é o famoso ΔS sobre ΔT, né? É o quanto que ele percorre no espaço em relação ao tempo, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse ΔT e passar multiplicando o V. Então, V vezes ΔT é igual a ΔS. Aí você lembra, o que é um delta? Delta S, delta T, delta M, delta não sei o que lá. Esse delta é sempre o final menos inicial. Então, quando eu fizer aqui, ó, V que multiplica, delta T é o tempo final menos o tempo inicial. E isso é igual ao delta S, que é o que? S final menos o S inicial. E aí, a gente faz o quê? Passa esse SI para o outro lado, né? Ou seja, soma SI dos dois lados. Então, ficaria S final, né? Igual a S inicial mais V que multiplica T final menos T inicial. E aí, vamos falar sobre uma coisa aqui, ó. A equação é essa. Porém, normalmente a gente considera o quê? No referencial que a gente adota, a gente considera o tempo inicial igual a zero, né? Porque, tipo, eu vou contar alguma coisa, eu quero fazer cálculo com alguma coisa, então eu vou
apertar o início lá e essa coisa vai começar. Eu não vou começar a contar e aí eu vou começar a partir de um ponto, entende? Então, a gente considera esse TI igual a zero. E aí a gente tira ele, né? E vai sobrar só o quê? O T final, certo? Então, a gente acha a equação horária, beleza? Que é a famosa S igual a S0 mais VT, onde o V ele pode ser maior que zero ou menor que zero, lembrando, né? E basicamente é isso. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, né? Uma equação em função do tempo. Uma equação em função do tempo. S é igual a 2 menos 3t. Vamos estudar essa equação. Primeiro, o que é o S, o que é o V, o que é o T? O T ele já tem aqui, que é o T, normal. Agora, lembra, a velocidade ela é o que acompanha o T, certo? Só que é quando é positivo. Então, o T, o V, ele vai ser isso aqui, ó. V é menos 3. E também, o que mais? O 2, ele é o quê? É o nosso espaço inicial, ou seja, a posição inicial, que é o S0. E aí, o que você me diz sobre essa equação? Ele começou a se movimentar em função do tempo do espaço 2, ou seja, tinha um referencial lá com 0, então ele começou do 2. Não necessariamente ele começou da origem, assim, certo? E a velocidade menos 3, o que quer dizer? Quer dizer que ele está no sentido contrário da trajetória que eu adotei, e não no sentido positivo, entendeu? Uma coisa importante é, você que confunde as equações, lembra que só existe uma equação para o movimento uniforme, que é essa daqui. Ó, e você percebe que não tem nenhum A, né, de aceleração, não tem nenhum A de aceleração. Logo, esse aqui vai ser o quê? Movimento uniforme. Agora, se for falar sobre o movimento variado, aí todas as equações do movimento variado vai ter o A. Então, se você vê uma questão lá, você viu uma questão, o cara está com uma velocidade constante. Qual fórmula eu vou usar? Aí você fica, meu Deus do céu, qual que eu vou usar? Aí eu não lembro, eu lembro de tanta equação, mas não sei qual que eu vou usar. Você lembra daquela que não tem o A, porque se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. E aí se ele falar, por exemplo, que a velocidade varia, ou você entende que a velocidade ela varia, você vai usar aquelas equações que tem o A de aceleração, entende? E basicamente é isso de movimento uniforme. Agora vamos para o movimento variado. Como eu disse, a gente vai estudar o retilíneo só. E aí a gente chama lá de movimento retilíneo uniformemente variado. É o MRUV, certo? E como eu disse, esse movimento aqui ele vai ter o delta V, né? Que ele está diretamente relacionado com a aceleração. Então, vamos começar pelo quê? Pelos sinais. Da mesma forma que a gente falou na velocidade, a aceleração também adota o mesmo sentido. Ó, o mesmo conceito, né? Se, por exemplo, o A for maior que zero, quer dizer que esse daqui está no sentido positivo do referencial que eu adotei. E se o A for menor que zero, ele vai estar no sentido contrário. Só que não é bem esse conceito, contrário. Por exemplo, se você está se movimentando contrário ao eixo que você adotou, sua aceleração vai ser menor do que zero. Porém, tem um negócio que a gente estuda que, por exemplo, a aceleração ela ser negativa não necessariamente quer dizer que está no sentido contrário, porque eu posso estar freando alguma coisa e esse freio gera uma aceleração negativa. Então a gente tem que pensar bem nesse negócio. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos supor que ele está no sentido do referencial, né? Vamos falar sobre referencial. E aí é isso daqui. Aí, por exemplo, se
A for maior que zero, aqui é referencial. Se o A for maior que zero, ou seja, positivo, ele vai estar o quê? Acelerando, ou seja, vai ser um movimento acelerado, entende? E se for uma aceleração menor do que zero, ou seja, negativa, ele vai ser um movimento retardado, certo? É um movimento retardado. E isso aqui é em relação ao quê? A aceleração em si, né? E como eu falei, por exemplo, se a aceleração está freando, se o cara está freando, a aceleração vai ser negativa, certo? E aí você tem um jogo de sinal. Não esquece que você vai ter um jogo de sinal. Por exemplo, se ele está contra o referencial e ele está freando, você vai fazer o jogo de sinal. Menos, porque está contra o referencial, e menos porque é aceleração de freio, certo? Então, se você fizer essa multiplicação, vai dar o quê? Vai dar positivo. Ou seja, quando você for montar a equação, você vai só botar positivo e não negativo só por conta que está no sentido contrário ou que está freando. Entendeu? Você vai ter que botar o mais porque vai ter esse jogo. Agora, se ele está no sentido da trajetória e ele está freando, aí sim, ó, mais vezes menos vai dar menos. Então, você vai ter que botar um menos lá na fórmula, certo? Se ele está com sentido contrário e está acelerando, quer dizer que o que? Vai ser menos lá na fórmula. Só basta você pegar aqui, ó, esse multiplicar por esse ou o outro, entendeu? Você tem que multiplicar esses sinais aí para saber se qual sinal você vai botar na fórmula, certo? E aí vamos às fórmulas. Lembra que eu falei, se tem variação da velocidade, você tem aceleração. Então usa as que tem aceleração, que no caso são V igual a V0 mais AT, certo? Essa aqui é a velocidade em função do tempo. E o S igual a S0 mais V0T mais meio de AT quadrado. E você tem a equação de Torricelli também. V ao quadrado, V final ao quadrado, é o V0 ao quadrado, mais 2A delta S. O que você percebeu aqui nas três? Ó, a presença do A. Você presta atenção que tem a presença do A aqui em todas. Então, isso aqui tem aceleração. Então, você vai ver o quê? Você vai pensar, se tem aceleração na questão, eu vou usar as fórmulas que tem aceleração. E aí, você pode escolher qualquer uma. Depende do que você quer, né? Se você quer a velocidade e ele não te dá o espaço, beleza, então usa essa daqui. Se ele te dá o espaço, e quer alguma coisa, tempo, você usa essa daqui. E se ele quer o espaço em função das velocidades e não quer o tempo, você usa essa daqui. Entendeu? E aí vai depender da questão. Mas lembra, se não tiver aceleração, usa a primeira que a gente falou. Se tiver aceleração, você pode usar uma dessas três aqui, ó. Certo? E aí, de novo, lembra do sentido, ó. Tem um V0 bem aqui, então você vai usar o sentido da trajetória. Se esse V0 ele está no sentido positivo da trajetória, você vai usar ele positivo. Se tiver contrário, vai usar negativo, entendeu? E aí, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha essa equação aqui. S igual a 2 mais 2t menos, sei lá, 5t quadrado. Agora, bora aprender a identificar os termos da coisa, da equação. Esse 2 aqui, como a gente viu, ele é o quê? É o S0, ó. Acompanha lá em cima. Esse é S0 igual a 2. Esse 2 aqui, ele é o quê? Ó, V0, porque ele acompanha o termo de grau 1 do T. Então, V0 é igual a 2. Ele está sentido positivo ou contra? Positivo, porque velocidade é positiva. E aqui, você fala assim, ó, menos 5, a aceleração é menos 5. Não, cuidado. Você tem aqui, ó, meio de A acompanha do T quadrado. Então, você vai botar aqui, ó, meio de A é igual a menos 5. Logo, A é quanto? Menos 10. Viu? Se você pegar o A e dividir por 2, vai dar quanto? Menos 5. Justamente o que tem aqui. Entendeu?
E aí você vai fazer os problemas, as questões que você quer. Por exemplo, se você quiser saber a equação da velocidade, basta fazer o quê? V igual a V0 mais AT. Então, ó, V é V0. E onde é o V0? Qual é o V0? É 2. Qual é a aceleração? Menos 10. E o tempo, você bota aqui, ó. Então, V é igual a 2 menos 10t. E basicamente foi essa a revisão que eu queria trazer. Se você quiser tirar o print, ó, aproveita aí, tira o print. E é isso. Eu espero que tenham gostado dessa revisão e tenham entendido, esclarecido alguma dúvida que vocês tinham acerca desses conteúdos. Uma próxima aula a gente pode trazer sobre movimento circular agora, né? Já é um pouco mais cheio de detalhe. E é isso. Agradeço a presença de todos e eu espero que tenham gostado. Não esqueçam do like e compartilha aí. Valeu, galera. Fui!